igual? Será? Será mesmo que todo homem é igual? Bom, eu cresci com esse jargão, né? E que todas as mulheres devem conhecer, que atravessa gerações. Todo homem é igual. E geralmente esse jargão ecoa quando nós mulheres ficamos repetindo homens com o mesmo padrão de comportamento e nos decepcionamos uma vez atrás da outra. E aí a gente cansada fala, todo homem é igual. Ou então quando a gente tem aquele marido, namorado, que faz sempre a mesma coisa, por mais que você fale com ele não muda. E aí a amiga fala, eu lá de casa é assim também. E a gente lança a frase, todo homem é igual. Mas será que todo homem é igual? E aí, alguns dias atrás, um homem, Pedro, dentro da casa mais vigiada do Brasil, quiçá do mundo, assedia a sua colega Jordana dentro da despensa, no momento em que ela estava em vulnerabilidade, procurando um objeto. E sem consentimento, Pedro segurou o pescoço dela e tentou dar um beijo nela, assim, do nada. Porque, quem sabe, ele achou que quando ela mexeu os cabelos, ela estava dando um sim para ele. Esse tipo de situação, nós mulheres, crescemos com isso. Mas a gente não pode normalizar isso. E aí a gente para pensar e refletir diante de uma situação dessa. Por quê? Por que será que os homens têm esse tipo de comportamento? Se esse cara fez isso na frente do Brasil inteiro, com várias câmeras ao redor, com várias pessoas no outro cômodo, o que ele não faria num local onde ninguém pode ver, ou num local onde onde essa mulher não pode reagir? Isso é algo muito preocupante, em pleno século XXI. E aí, voltando à nossa frase, todo homem é igual? Todo homem é igual? Responde aí para mim. E essa pergunta tem duas respostas. Não. Nem todo homem é igual. Por que nem todo homem é igual? Porque nós, enquanto seres humanos, somos diferentes. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem os seus medos, tem os seus sonhos, seus projetos. Nascemos em famílias, mesmo nascendo na mesma família, tendo um irmão, recebendo, a mesma educação, a gente não é igual. Porque temos vivências e experiências diferentes, porque a nossa personalidade ela é moldada através das experiências que a gente tem também. Nós somos resultados das experiências vividas. E ninguém vive exatamente as mesmas coisas que o outro, então não somos iguais. Nem homens, nem mulheres, nem crianças, não somos iguais. E sim, todo homem é igual. O que torna, então, os homens terem esse comportamento? Não que eles nasçam iguais ou sejam iguais, mas eles são educados dentro do mesmo molde. Como nós, mulheres, somos educadas dentro do mesmo molde. E quando nós vivemos numa sociedade onde o molde favorece aos homens, favorece ao masculino, favorece as pessoas que nascem com um falo, com um pênis, então nós mulheres acabamos ficando vulneráveis, acabamos ficando prejudicadas dentro dessa hierarquia social. Os homens são todos iguais, sim, porque nós os educamos dentro de um padrão patriarcal. Nós os educamos para que eles sejam líderes, para que eles ataquem, para que eles escondam as suas fraquezas, para que eles não sejam vulneráveis, para que eles não chorem, para que eles sejam sempre os protagonistas da situação.
E aí, de quem é a culpa? Se alguém tem culpa, a culpa é de todos nós, homens e mulheres também. Porque ao longo dos séculos, as mulheres também colaboram nesse tipo de educação, infelizmente. Porque, por outro lado, fomos ensinadas assim. Então, vivemos numa sociedade patriarcal, onde, apesar de termos aí um histórico de anos de luta feminista, gritando no ouvido desses machos e para todo mundo ouvir que nós somos iguais, que nós somos seres humanos, que nós somos como eles. Dentro da história, o que muda mais devagar é a cultura e o que a gente chama, o que a gente, o historiador chama de mentalidades. Então, a mentalidade, a cultura, os valores é algo que muda muito sorrateiramente. E é por isso que ainda não conseguimos a real igualdade. E é por isso que ainda existem muitos homens que infelizmente são a maioria, que nos tratam como diferentes, que nos tratam como objetos, que acha que, por exemplo, como nós estamos solteiras, eu, por exemplo, estou solteira, eu estou disponível. Eu não estou solteira porque eu quero. Não é possível que ela está solteira porque ela quer. Ela está solteira porque ninguém quer ela. Isso é só uma das coisas que passam na cabeça dos homens e dessa sociedade patriarcal. Então, a Jordana agiu muito bem, porque ela denunciou, mesmo que ela não tivesse falado nada, a produção teria visto. Logo após o assédio, ele apertou o botão para sair da casa, sabendo que ele não é bobo, que ele seria expulso mesmo. Então, antes de eu ser expulso, eu mesmo vou sair, porque, como disse lá o apresentador, isso é um comportamento inaceitável. Isso não é só um comportamento inaceitável, isso é crime, é importunação sexual. Inclusive, estão investigando aqui fora, né, esse caso. Então, ele saiu do programa e lá dentro a Jordana ainda ficou escutando frasezinhas, diálogos de cunho patriarcal. Mas por que cargas d'água isso é tão difícil de mudar? Minha gente, é difícil você mudar quando você cresce doutrinado, e sim, isso é uma doutrinação. Quando a gente cresce doutrinado a escutar de que o homem tem que se comportar assim, de que o homem tem que agir assim, de que a mulher tem que agir assado, isso está embutido na gente, está no nosso interior, está na nossa estrutura. Então a nossa sociedade, ela tem uma estrutura patriarcal, uma estrutura que educa o homem assim. E todos nós, homens, mulheres, todos nós somos um pouco machistas, porque somos educados assim. O que a gente precisa fazer é parar para refletir nesses momentos, é parar para trazer voz a isso. Quando acontece algo contra uma mulher, é refletir, é dialogar, é falar. Se você for assediada, se eu for assediada, colocar a boca no trombone, denunciar. São esses pequenos, né, essas pequenas atitudes que vão fazer com que devagar as coisas possam ir mudando. E nós nos preocupar na maneira como a gente educa os meninos. Como é que a gente tem educado os nossos filhos? A gente tem educado os nossos filhos para quebrar esse tipo de preconceito? A gente tem escutado os nossos filhos, a gente tem escutado as outras pessoas?
Porque se a gente escutasse mais uns aos outros, se a gente escutasse mais as crianças, dialogasse mais, de repente, esse processo já estava mais avançado. E é isso. Diante disso, a gente precisa parar, pensar sobre, entender que isso é estrutural. E quem muda a estrutura somos nós, homens e mulheres juntos, através da educação. É através da educação das crianças que a gente pode mudar isso mais à frente. E no momento, o que a gente tem a fazer é denunciar, é parar a sociedade para discutir esse tipo de coisa e punir os homens que agem dessa forma, assediando os nossos corpos. E nós não estamos seguros, não estamos seguras em lugar nenhum, nem dentro da casa mais vigiada do Brasil. Beijo no coração.